Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você está convidado, está convidada a assistir a mais um estudo bíblico. E hoje, dia 27 de junho, vamos dar prosseguimento ao estudo de 2 Reis, com os capítulos 17 a 20. Vamos juntos. Iniciando então pelo capítulo 17, onde temos como primeiro destaque o reinado de Oséias de Israel. Não confundir este Oséias com o profeta Oséias, né? Uma coisa é o rei Oséias, outra coisa é o profeta Oséias. Primeira questão, como foi o reinado de Oséias de Israel? Como você já deve estar acompanhando, os reis de Israel normalmente são os piores possíveis. E quase nunca tem alguém que vá mudar isso, especialmente chegando ao final do período em que Israel vai existir como reinado do norte, né? Que é onde nós estamos chegando. Então, o versículo 2 vai dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Então vai dar uma amenizada aí a situação de Oséias, mas não vai ser suficiente, né? Porque logo na sequência vai vir a queda de Samaria, capital do Reino do Norte, a capital de Israel, e o cativeiro de Israel, o cativeiro do Reino do Norte. Em que circunstâncias Samaria caiu e houve o cativeiro de Israel? Temos a resposta em 2 Reis 17, 3 a 6, onde lemos: Salmaneser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Portanto, não é que o rei vai ser morto ou o reinado de Israel vai ser completamente destruído, mas eles vão subsistir pagando tributos aos assírios. Porém, o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Então, Oséias vai ser preso. Depois, o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos, ou seja, cercou esta cidade e praticamente tomou as rédeas da situação no Reino do Norte. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria. Ele os fez habitar em Hala, junto a Rabor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Então a gente percebe que os assírios vão tomar Samaria e vão levar cativos os israelitas. Então, nós precisamos entender qual foi a causa do cativeiro assírio. Por que Israel cai? Por que o Reino do Norte cai? Qual foi a real causa do cativeiro de Israel? E temos a resposta na sequência, em 2 Reis 17, 7 a 18, onde lemos: Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá, por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus.
Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. E assim nós percebemos qual foi a causa do cativeiro de Israel, ou do cativeiro assírio, né? Já que os israelitas foram levados para a Assíria. Foi o fato de desobedecerem os mandamentos de Deus e adorarem outros deuses. Então o rei da Síria vai procurar renovar a população de Samaria. Ele vai enviar assírios para morar em Samaria. Quem os assírios fizeram habitar na Samaria? O que Deus fez com eles é a pergunta. Temos a resposta em 2 Reis 17, 24 a 28, onde nós lemos que o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Então, na verdade, não apenas assírios foram morar em Samaria, mas muitos outros povos. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Síria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. E por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Depois, o culto misto dos samaritanos, porque em Samaria vai existir povos de diversas nacionalidades. Vai ter um remanescente israelita, vai ter alguns assírios, e vai ter babilônios, e vai ter muitos outros povos. E aí essa é a questão, no que consistia o culto dos samaritanos, e temos a resposta em 2 Reis 17, 29 a 33, onde nós lemos: porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. E aqui é muito oportuno nós ressaltarmos o seguinte: quando nós vamos ler nos evangelhos, lá no Novo Testamento, a diferença que há entre judeus e samaritanos, nós precisamos tentar entender um pouco por que os judeus odeiam tanto os samaritanos. Porque os samaritanos serão resultado dessa miscelânea, dessa mistura de religiões, de crenças, de práticas, de adorações. Haverá, portanto, um sincretismo religioso na Samaria, que para os judeus, obviamente, será algo repugnante, e por isso haverá essa diferença brutal, especialmente na época de Jesus. Chegamos então ao capítulo 18, com o reinado de Ezequias de Judá. Israel está lá naquela draga danada. Acabou Israel. Israel se tornou cativeiro dos assírios. Agora, vamos voltar o nosso olhar para o reino do sul, para o reino de Judá. Como foi o reinado do rei Ezequias?
de Judá? Temos a resposta em 2 Reis 18, 2-8, onde nós lemos: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Portanto, se o pau estava quebrando lá, no Reino do Norte, no Reino do Sul, a coisa estava mais calma. Por quê? Porque existia um rei que temia a Deus, que era o rei Ezequias. Depois, Senaqueribe vai invadir Judá. Qual foi a reação de Ezequias diante da ameaça de Senaqueribe? Temos a resposta em 2 Reis 18, 13-16, onde nós lemos: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, que estava em Laquis, dizendo: eu errei. Pare de me atacar, e cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido, e o deu ao rei da Síria. A paz de Judá vai reinar por pouco tempo. Então os assírios vão voltar o seu olhar para Judá e vão tentar conquistar Judá. E inicialmente Ezequias vai pagar altos tributos a Senaqueribe. Então Rabsaqué afronta Ezequias e o Senhor. Precisamos saber quem foi Rabsaqué e por que ele afrontou Ezequias e o Senhor. Rabsaqué foi um oficial, um alto oficial do exército assírio. Vamos ver como ele vai afrontar Ezequias e o Senhor. Temos a resposta em 2 Reis 18, versículos 28-33, onde lemos: então Rabsaqué se pôs em pé e gritou em hebraico. Vejam, os assírios não falavam hebraico, mas este alto oficial falava e queria que os judeus pudessem de fato entender na sua linguagem. Escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: o Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Portanto, o papel de Rabsaqué é afrontar e amedrontar o povo de Judá. Depois temos o capítulo 19, onde Ezequias vai consultar o profeta Isaías. Logo na sequência, depois do estudo de 2 Reis, nós iniciaremos o estudo dos livros dos profetas. E aí nós vamos entender todo o pano de fundo que os profetas profetizaram, porque nós já vamos ter em mente tudo aquilo que aconteceu em Israel e em Judá. Que resposta Ezequias recebeu ao consultar o profeta Isaías? Diante da afronta dos assírios, diante da afronta de Senaqueribe e de Rabsaqué, Ezequias vai consultar Deus por meio do profeta Isaías. Ele vai responder o seguinte, lá em 2 Reis 19, 5-7. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías
que lhes disse: digam ao rei o seguinte, assim diz o Senhor, não tenha medo, por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Perceba que Deus tem todo o poder. Ele já enganou outros povos que guerreavam contra Israel de diferentes maneiras, e assim ele vai fazer com o rei da Assíria. Então vai ter uma carta do rei da Síria, e precisamos saber no que consistia a mensagem do rei da Síria, e nós temos a resposta em 2 Reis 19, 9 a 12, onde nós lemos: quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Harã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Mais uma vez, ameaças, afrontas, tentativas de amedrontamento. Então vai ter a oração de Ezequias. Precisamos saber no que consistiu a oração de Ezequias, e temos a resposta em 2 Reis 19, 15 a 19, onde nós lemos: e Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Esse é um grande rei, um tremendo rei que confia em Deus, que ora a Deus e que vai ter resposta das suas orações. O profeta Isaías vai confortar Ezequias, e precisamos saber como o profeta Isaías conforta o rei Ezequias. E temos a resposta em 2 Reis 19, 29 a 34. Antes, Isaías vai pregar a lei, vai falar que tudo isso está acontecendo é porque o povo pecou, porque o povo errou. Mas então ele vai dizer lá a partir do versículo 29, isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e a dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Portanto, os assírios não conquistariam Judá e Jerusalém, porque Deus assim o disse. Então teremos a destruição do exército dos assírios. E qual foi o destino de Senaqueribe dos assírios? Temos a resposta em 2 Reis 19, 35 a 37, onde lemos: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Então vai haver essa grande matança do exército dos assírios. Senaqueribe irá retornar para Nínive,
onde será morto pelos seus próprios filhos. Um fim trágico para um povo sanguinolento que colocou muito temor nos judeus e que destruiu Israel. Então chegamos no último capítulo de hoje, o capítulo 20, onde nós temos o rei Ezequias sendo curado. Como Ezequias é curado? Temos a resposta em 2 Reis 24:11, onde nós lemos: antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Portanto, Ezequias ele contrairá um tumor, ele terá câncer, e será curado por Deus por meio do profeta Isaías, que irá predizer que ele ainda viverá 15 anos e será libertado das mãos do rei da Assíria. Mas haveria ainda um sinal que seria o retrocesso da sombra do sol para que indicasse que de fato isso ocorreria. Por fim, temos os mensageiros da Babilônia. E a última questão é a seguinte: que mensagem os babilônios enviam para Ezequias e o que Isaías prediz? Temos a resposta em 2 Reis 20, 12-18, onde nós lemos: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E na sequência precisamos entender qual foi a reação de Ezequias. Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Então, de certo modo, Ezequias deu de ombros e disse: que se dane, eu não vou estar vivo mesmo. E aqui, Ezequias vai cometer um erro, talvez o único erro que cometeu ao longo do seu reinado. E percebemos que um grande erro que ele cometeu foi abrir as portas do seu palácio, mostrar tudo aos babilônios, porque os babilônios depois, eles obviamente iriam querer tudo aquilo que eles viram. E assim nós estamos nos aproximando do fim de Israel, que nós já vimos hoje, e amanhã nós veremos o fim de Judá. Retomando os ensinamentos, 3 ensinamentos para retomarmos. O primeiro: o Senhor permitiu a queda e o exílio de Israel como um alerta para todas as gerações de crentes. Por quê? Porque Israel caiu, pecou, se afastou de Deus, e todas as vezes que nós cairmos, pecarmos e nos afastarmos de Deus, teremos o mesmo destino de Israel. Estaremos em maus lençóis. Segundo, Ezequias em Judá resiste aos assírios.
Temos muito a aprender com ele. Ezequias é um homem temente a Deus. Ezequias é um homem que ora a Deus para que ele possa livrá-lo dos seus inimigos. Ezequias é um homem que fica doente, mas ora a Deus e tem uma sobrevida de 15 anos por conta disso. Que possamos fazer aprender nessas situações com Ezequias e fazer como ele, confiar em Deus diante das ameaças dos nossos inimigos, pecado, carne, mundo, diabo, e que nós possamos também confiar em Deus diante das ameaças que temos ao nosso corpo, aos nossos sentimentos, a nossa parte emocional e, de maneira especial, a parte espiritual. Mas também temos a aprender com Ezequias a não fazer. Ezequias fala em receber a mensagem de condenação de Isaías. Ele deveria se preocupar, mesmo que não houvesse uma destruição no tempo dele, os descendentes dele sofreriam. Nós precisamos tomar muito cuidado quando ouvimos palavras de repreensão. Precisamos encará-las de maneira séria. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos para concluirmos o estudo do livro de 2 Reis. Você percebe como é difícil, como é pesada essa carga que nós temos neste final de Reis, de 2 Reis, porque o povo de Deus pecou. Que nós possamos evitar isso hoje e sempre. E quando cairmos, possamos nos arrepender e nos voltarmos para Deus. Obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.